Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Fé na Prática. Eu sou a Alessandra e nós somos a Catedral Metodista de Petrópolis. Que bom poder estar aqui mais uma vez para compartilhar com você um pouquinho sobre temas muito relevantes na nossa caminhada. E hoje nós iniciamos o mês de outubro e vamos conversar um pouco sobre a campanha do Outubro Rosa. E para conversar conosco, nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a doutora Sara Calzolari Mendonça. Bem-vinda, Sara. Obrigada, Lê. Boa noite para quem está assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer hoje. É todo nosso, Sara. A Sara, ela tem 26 anos, né? Ela é formada em medicina pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. Como diz a Sara, ela é cria da Catedral Metodista, né? Ela é discípula de Jesus e exerce o seu chamado, né, nessa caminhada tão linda, né, que é a medicina. Ela hoje atua como clínico geral, né, e está aqui para compartilhar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, tão relevante na vida das mulheres, né, a saúde da mulher. E antes da gente começar o nosso bate-papo, Sara, eu queria ler alguns dados estatísticos, né, e para a gente incrementar o nosso assunto, tá? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam um bom prognóstico. 95% de chances de cura, né, que ele tem quando diagnosticado precocemente. Você confirma isso, Sara? Com certeza, Lê. A gente vê muito isso na prática, né? O INCA, ele estima, que é o Instituto Nacional do Câncer, né, de Câncer, ele estima que para cada ano do triênio entre 2020 e 2022 sejam diagnosticados no Brasil 66.280 novos casos de câncer de mama. Isso nos dá um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. É muita coisa, né? É um número muito alto. E o site do INCA, ele possui muitas informações relevantes nesse assunto. Ele, inclusive, divulga materiais de conscientização, de prevenção, cartilha, card para mídias sociais, enfim. É muito bacana você conseguir visitar, né, tentar visitar o site do INCA, que está muito interessante e tem muito assunto relevante sobre esse tema, né, do Outubro Rosa em si e do diversos tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. E a Sara vai bater um papo com a gente, falando sobre a campanha, né, e sobre a doença em si. Sara, o que é o Outubro Rosa? Explica pra gente. Lê, o Outubro Rosa, ele é um movimento mundial, tá? E ele surgiu em 1990. Inicialmente, ele era uma corrida, né, envolvendo as pacientes que estavam lutando contra o câncer e aquelas que já tinham vencido. Só que esse movimento foi tomando uma proporção tão grande que foi atingindo muitos outros países, né? Acho que foi em 2010, né, que o Brasil assumiu, né, incorporou esse movimento, e hoje é um movimento que participa tanto as mulheres que estão lutando contra o câncer, mas também os familiares, profissionais de saúde, amigos, todos aqueles que se conscientizam de verdade, né, sobre esse assunto. Que, na verdade, o intuito do Outubro Rosa é conscientizar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama. E o câncer de mama, ele pode... homens podem ter o câncer de mama? Podem sim, Lê. É um pouco mais raro, mas eu já vi na prática paciente homem com câncer de mama, sim. Sim, e o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele oferece tratamento, né, para o câncer de mama em unidades hospitalares especializadas. Eu estava estudando e eu vi sobre isso e é bacana a gente falar sobre isso também, né? Ele é relativamente raro em mulheres antes dos 35 anos, né? Você confirma isso? E a partir dessa idade, a chance da mulher ter essa doença, ela cresce, e especialmente após os 50. É isso mesmo, Sara? Exatamente. E quais são os fatores de risco do câncer de mama, para o câncer de mama? Os fatores de risco a gente pode dividir nos fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos, eles estão muito relacionados principalmente à questão hormonal da mulher,
Por exemplo, aquelas que entraram na menarca muito precoce, na primeira menstruação, muito precoce, antes dos 8, 9 anos de idade, elas são mulheres com fatores de risco, assim como mulheres que entraram na menopausa tardiamente, depois de 55, 60 anos, também são mulheres com fatores de risco. As nulíparas, né, que são aquelas que nunca gestaram, também mulheres obesas, tabagistas, né, e com outras questões pessoais, por exemplo, com fatores genéticos que predispõem a mulher a desenvolver essas células mutáveis, né? E os fatores externos, eles são responsáveis por aproximadamente 80 a 70% dos casos de câncer. E esses fatores externos estão relacionados à exposição à radiação, seja ela luz solar, seja ela radiação ionizante, também a consumo de produtos e alimentos carcinogênicos, né, principalmente aqueles alimentos embutidos, enlatados, né, que têm alto fator carcinogênico para as nossas células. Isso explica também que porque duas mulheres, né, que são expostas aos mesmos fatores ambientais, uma desenvolve o câncer e a outra não, porque uma possui uma predisposição genética que a outra não possui. Então, na verdade, o câncer ele é um mix, né, de fatores, tanto internos quanto externos. Você manter uma vida saudável, né, com uma alimentação regrada, exercícios físicos, atividades físicas, isso é muito importante para a prevenção também, né, Sara? Com certeza. A prevenção, né, ela é feita de duas formas. A prevenção primária, que são os fatores que a gente consegue mudar, que é exatamente isso. Obesidade, sedentarismo, cessar o tabagismo, né, não se expor a esses elementos cancerígenos. E a prevenção secundária, que está relacionada aos exames de rastreio, né? E nesses exames de rastreio, na prevenção secundária, entra a mamografia. Sim. Né? É um exame muito doloroso para algumas mulheres. Tem muito preconceito. Existe um preconceito muito grande com esse exame, né? Muito grande. Eu conheço mulheres que nunca fizeram porque tem medo. Tem medo. E tem gente que diz, eu estava até vendo isso, assisti alguns vídeos de relatos de pessoas que dizem que tenho medo de fazer mamografia, que eu posso ter o câncer de mama a partir de um exame desses, né? Isso não é verdade, né? Não é verdade. A mamografia, ela é uma radiografia, né? Então, existe sim uma radiação, só que é uma radiação muito pequena, né? Então, só um exame a cada 2 anos não vai afetar, aumentar o risco da mulher de desenvolver um câncer. E hoje existem meios e aparelhos, né, modernos que amenizam um pouco a dor, porque é um exame doloroso de fato, né? E a gente precisa quebrar esse preconceito, né? A gente precisa se cuidar e ter em mente do que a mamografia é um exame necessário de tempos em tempos, né? De quanto em quanto tempo você acha que a mulher deve fazer a mamografia? O exame é indicado a ser realizado a cada 2 anos. E ele é indicado a partir dos 40 anos, né? Existe até algumas divergências em algumas sociedades médicas. Alguns indicam a partir dos 40, outro a partir dos 45, mas de forma geral, na prática clínica, a partir dos 40 anos, tá? E vai até os 75 anos, dependendo dos fatores de risco, da expectativa de vida da mulher, né? E esse período a cada 2 anos, ele pode ser alterado, porque existem mulheres que fazem a primeira mamografia e tem alguma lesão que é necessário um rastreio menor, né, um rastreio maior, assim, um tempo menor de rastreio, ou seja, umas demandam 2 anos, outras demandam um rastreio anual, outras demandam um rastreio mensal e outras até são necessárias a gente lançar a mão de outros exames para complementar, como a ultrassonografia, a ressonância magnética. Então, isso depende de cada mulher, né? E o câncer de mama, ele é hereditário? Se eu tenho um parente de primeiro grau, né, mãe, filha, irmã, né, com câncer de mama, o cuidado ele tem que ser redobrado? Sim, o câncer de mama ele pode ser hereditário, tá? Não é muito comum. Essa hereditariedade ela é responsável por 5 a 10% de todos os casos de câncer de mama. E a gente deve suspeitar quando exatamente o que você falou, quando parentes de primeiro grau têm. Por exemplo, a avó teve, a mãe teve, a tia teve, então muito provável que essa filha também vá ter, né? E é um câncer que ele se manifesta muito antes dos 50 anos. Tá? Essa hereditariedade ela está relacionada à mutação de 2 genes específicos. Não sei se você lembra, se o pessoal de casa lembra do caso da atriz Angelina Jolie, né? A avó dela teve, a mãe teve, então ela fez um estudo genético
E nesse estudo foi descoberto que ela tinha de fato a mutação desses 2 genes e com isso ela tinha aproximadamente 80% de chance de desenvolver o câncer de mama. Então, como forma preventiva, ela fez a mastectomia total, que foi a retirada das 2 mamas. Então, é sim hereditário, né? Apesar de ser pouco comum. E nessas pacientes que têm história familiar positiva, o rastreio é iniciado antes. É iniciado a partir dos 30 a 35 anos. Então, como forma preventiva, né? Quais são os principais métodos para o câncer de mama, para a prevenção do câncer de mama? A mamografia, sem dúvida. É um exame barato, prático, né? Rápido de se fazer. O SUS consegue bancar. E é um exame com muita sensibilidade, né? Em alguns casos, como já foi até dito, a gente lança a mão de outros métodos, como a ultrassonografia, né? E falar em prevenção também, a gente sabe que o Outubro Rosa é para o câncer de mama, mas vale ressaltar a importância também da prevenção do câncer de colo de útero, né? Porque na mesma consulta que é solicitada a mamografia e que é feito o exame das mamas, também é solicitado o preventivo, o Papa Nicolau. Assim como a mamografia, ela é capaz de identificar lesões pré-malignas e malignas em iniciais, né? O preventivo, o Papa Nicolau, também é capaz de identificar essas lesões pré-malignas e lesões malignas iniciais, tá? Então, é muito importante você ir ao seu médico, que ele faça o exame das mamas e aproveite e colha o seu preventivo, né? E o exame que você pode fazer em casa também, Sim, né? o autoexame das mamas, com certeza. Você pode fazer uma vez ao mês, de preferência fora do período menstrual, né? Porque no período menstrual a gente tem aumento das glândulas mamárias, então isso pode confundir muito a mulher. Então, o ideal é que se faça o autoexame das mamas de 2 a 3 dias após o término da menstruação. E fazendo o autoexame, eu observei um carocinho, alguma coisa. Qual seria a minha primeira atitude, né? Qual a sua recomendação para quem identificou um caroço ou alguma coisa? Né? Recomendo procurar assistência médica de imediato, né? Porque pode ser uma lesão benigna, mas também pode ser uma lesão maligna. Então, só com um exame profissional, né? Com exame de imagem que consegue identificar. Lembrando que nem todo caroço ele é um tumor e nem todo tumor é maligno, né? Então, a gente precisa quebrar também esse medo, né, que existe na mulher em ser diagnosticada, né? E tomar todas essas atitudes como métodos preventivos para conseguir, assim, se cuidar de uma melhor maneira e prevenir mesmo o câncer de mama, né? E, Sara, conta um pouquinho pra gente sobre essa sua vocação para medicina, como é que foi esse chamado? Você sentiu, né? Porque a Sara é discípula de Jesus e a gente sabe que tem a direção de Deus, a mão de Deus nisso aí, né, Sara? Conta um pouquinho dessa sua experiência e a maneira como a fé te ajuda a estar exercendo a medicina de uma maneira tão especial. Eu desde novinha sempre tive vontade de fazer medicina, mas eu nunca externalizei isso, né? Sempre guardei para mim, porque eu sempre achava que era um curso muito difícil, eu nunca ia ter capacidade de passar no vestibular, uma prova muito difícil. Então, na minha adolescência, eu fui me convencendo de que eu queria outras profissões, outras carreiras. Só que chegou no 3º ano, eu precisava escolher, né? A gente tem que escolher, fazer o vestibular. E durante a minha adolescência inteira, Deus ia trabalhando muito comigo sobre compaixão, sobre cuidado, sobre amor ao próximo. E isso veio crescendo dentro de mim, sabe? Eu sempre gostei, quem me conhece mais de perto, sabe? Que eu sempre gostei de cuidar, de dar atenção, sabe? De dar essa assistência. Então, no 3º ano, eu falei, Deus, é medicina que eu quero mesmo. Me ajuda, porque eu sozinha não tenho condição de passar. Meus pais não têm condição de pagar um curso muito caro, muito extenso. E eu tentei de primeira, não consegui. Tentei 2 vezes, não consegui. Fiz 2 anos de pré-vestibular, aí eu consegui. E nesse período de 2 anos, Deus ia confirmando muito no meu coração, sabe, Lê? Ele ia usando outras pessoas para falarem comigo, que me via, né, trabalhando na área de saúde, usava a palavra para falar comigo. E minha mãe também fez um papel muito importante. Ela ia no monte, orava com as amigas dela. Linda. Ela nunca me deixou perder a fé, né? Deus me prometeu, né? Me fez uma promessa e eu tive fé. Lutei ali nos 2 anos, guardei a fé e Deus cumpriu.
E essa fé, ela é uma forma de, principalmente quem passa por problemas assim, né? É uma forma de vigor, de força, né? Para encarar e para enfrentar quem está do outro lado, né? Esses momentos difíceis. E a gente tem agora um testemunho de uma irmã nossa, amiga, que é a Eliane de Paula, que enfrentou, né? Que enfrenta o câncer de mama, e ela vai falar um pouco e contar um pouco como a fé a ajudou a superar esse momento difícil. Olá, boa noite. Meu nome é Eliane de Paula, eu tenho 54 anos e eu estou aqui para falar um pouquinho da minha história, né? Como nós estamos no Outubro Rosa, né? E eu vim falar um pouquinho aqui da minha história, o que aconteceu comigo no meu outubro de 2019, que não foi nada rosa. Em outubro de 2019, eu fui encaminhada para uma mastologista porque a minha mamografia apresentou um problema. E em novembro eu fiz uma biópsia, que quando foi dia 13 de dezembro de 2019, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. Bom, é bem difícil, não é fácil. Eu acho que qualquer diagnóstico que você recebe, né, e você fica muito apreensivo, várias coisas passam na sua cabeça, mas eu creio que o Senhor me sustentou muito. As orações dos meus irmãos aqui na igreja e de outros amigos também me sustentaram muito. Em janeiro de 2020, um mês depois, 13 de janeiro de 2020, eu fiz uma cirurgia. Nessa cirurgia não foi necessário retirar a mama, eu só retirei um quadrante da mama e passado alguns meses foi feita uma outra biópsia dessa cirurgia e eu recebi um outro resultado, um resultado que eu não precisaria fazer a quimioterapia, só a radioterapia. Seriam 21 sessões de radioterapia e tomar uma medicação durante 5 anos. Quando eu fui em abril para começar a radioterapia, só seriam 15 sessões de radioterapia. Não precisei fazer as 21 sessões. Então, eu vi que a oração, né, a fé me levou a crer mais em Deus, né? Eu creio que o Senhor não quer que nenhum de nós ficamos doentes, né? Mas eu creio que isso veio para minha vida para eu encontrar um propósito. E hoje eu creio que eu tenho um propósito muito grande na minha vida e eu estou batalhando nesse propósito, né? Eu creio que eu era aquela cristã que eu vinha na igreja, marcava meu cartão, né, ia embora para casa, dava o meu dízimo, e hoje não, hoje eu estou bem integrada aqui na igreja, e eu já estou aqui na igreja há 26 anos, e eu creio que desses 2 anos, né, que vão completar agora em dezembro para cá, a minha vida espiritual mudou muito, graças a Deus, né, e eu assim, eu só tenho que agradecer, né, cada dia eu acordo e sou grata a Deus, por Deus estar me dando assim, a cada dia um dia de oportunidade, né, e hoje eu sou líder de célula, e isso veio assim acrescentar mais ainda na minha vida, né? Me dá força a cada dia, porque quando eu tô ali dando a palavra para minha célula, eu também tô aprendendo, tô crescendo espiritualmente. E eu vou deixar aqui uma palavra, né? Para assim, que tem me sustentado e também foi a palavra que uma das palavras que o pastor falou na última semana, que está em 2 Coríntios 4:8, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos.
sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então, gente, esse é meu testemunho. Eu sou agradecida a Deus a cada dia, a oportunidade de estar viva, de estar podendo trabalhar, né? Vir à igreja, estar trabalhando na célula, estar enraizada. E eu creio que hoje eu posso dizer que eu estou enraizada. E uma coisa que eu deixo um conselho para todas as mulheres que estão me escutando agora: façam a mamografia, não deixem. Eu não deixava de fazer 1 ano, né? E foi tudo muito rápido, foi tudo assim, foi no começo. E eu creio que isso é muito bom. Não deixem de fazer, porque tem muitas mulheres que têm medo de um diagnóstico, de chegar na hora e receber um diagnóstico ruim. Mas não tenha medo, tenha fé. E em Jesus, só Ele, gente, só Ele é que faz a gente se sentir assim. A gente se entrega a Ele, porque às vezes a gente se sente muito autossuficiente. E quando uma coisa dessa acontece, a gente entrega mesmo para o Senhor Jesus. Esse é meu testemunho. Que incrível, né, Sara? A gente tem um Deus que nos ajuda em todos os momentos da vida, e a fé tem uma extrema importância, né? Principalmente em momentos assim. Com certeza, Lê. Que testemunho maravilhoso, né? A gente vê que Deus agiu mesmo na vida dessa mulher, né? E realmente a fé ajuda muito. Inclusive na faculdade, a gente estuda sobre a fé de cada paciente, a gente tem que entender sobre isso. Isso ajuda demais no processo de cura, no processo de tratamento. E a gente que tem fé, a gente que tem uma vida com Deus, a gente sabe da importância e como é real essa experiência, né, de fé e cura. Verdade. E antes da Sara deixar um recado final para você que está assistindo a gente hoje, nós gostaríamos de compartilhar com você um pouco mais de informações muito importantes. A gente deixou até para o final por causa disso. E vai aparecer aí na telinha também o contato, o e-mail, o site. Se você quiser entrar em contato, pesquisar, vale muito a pena, tá? A primeira informação é que para o tratamento do câncer de mama, o SUS ele oferece todos os exames, medicamentos, como também algumas cirurgias, como a mastectomia, cirurgia conservadora e reconstrução mamária, inclusive terapia, né, Sara? A Sara comentou um pouco sobre isso aqui. E existe uma lei no Brasil que ficou conhecida como a Lei dos 60 dias, Sara. Explica pra gente o que é essa lei. Essa lei ela é baseada no diagnóstico e tratamento. 60 dias porque o SUS tem até 60 dias a partir do diagnóstico de câncer, né, a partir da biópsia, até o início do tratamento. Esse período de 2 meses é um período máximo. E se o atendimento ao paciente ele é negado, ela pode procurar um advogado ou então a Defensoria Pública, né? E quando o medicamento que faz parte dessa lista do SUS, ele está em falta na farmácia popular, deve-se procurar a ouvidoria do SUS ou a Secretaria Estadual de Saúde e informar o que acontece. E se ainda assim nenhuma providência for tomada, você deve procurar ajuda no Ministério Público ou entrar com uma ação judicial. Então, fique atento, né? E em Petrópolis, nós somos abençoados, porque nós temos aqui a PPO, que é a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. Essa associação foi criada em 1992, e aí na telinha está aparecendo o contato da PPO, o e-mail, o telefone deles. Ele foi criado em 1992 por um grupo de pacientes e familiares de médicos e funcionários do CTO, que é o Centro de Terapia Oncológica. Então, ele foi criado com o objetivo de prestar apoio e assistência aos pacientes oncológicos, os familiares. Muito bacana isso, né? E proporcionando melhor qualidade de vida, né? E, consequentemente, um melhor enfrentamento da doença. Isso é muito bacana, né? Nessa instituição, na PPO, eles dão abrigo às pessoas que moram longe e vêm aqui para fazer tratamento no CTO, não tem onde ficar, não precisam pagar hotel, nem uma outra estadia, eles dão essa estadia. Que legal. Então, aí na telinha está aparecendo todas as informações sobre a PPO,
né, que de alguma maneira possa abençoar você ou alguém que você conheça, né? Você pode compartilhar esse contato. Tem o site deles, que é muito bacana também. Tem o Disque SUS também, que é 136. Não, Disque Saúde, que é 136, né? Que é o telefone do SUS, para informações também sobre o câncer ou outro tipo de doença, né? E tá tudo aí na nossa telinha para você guardar ou compartilhar, né, caso seja necessário. E para a gente terminar, eu gostaria de dizer para a Sara que foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela sua presença, que o Senhor possa continuar te usando poderosamente na sua vocação, no seu chamado, né? Que você seja instrumento poderoso nas mãos de Deus, enquanto você estiver exercendo a sua medicina linda. Amém, Lê. Amém. Muito obrigado. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, com a equipe. Muito obrigada pelo convite. Adorei. É um prazer enorme. Fui criada aqui na igreja, né? Agora tá aqui dando uma reportagem com vocês. Prazer enorme. E para quem está assistindo a gente, Sara, deixa um recadinho, uma mensagem inspiradora para que você possa compartilhar e guardar no teu coração. Amém. A mensagem que eu deixo é a mensagem que eu tenho vivido nos meus dias, né? Que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, que essa mensagem fique no seu coração para quando chegar o dia mau, para quando vier a doença, a aprovação, a dificuldade. Se lembrar dos momentos bons, né, das promessas que Deus fez na sua vida, de onde Deus te tirou, aonde você está agora, de todas as promessas que Ele fez, né, isso aquece nosso coração, isso mantém viva a nossa fé, para que a gente possa ter a certeza de que nada sai do controle das mãos de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada, Sara. Obrigada. Deus abençoe você e que Deus te abençoe. Uma boa semana para todos vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau.